Colônias espirituais. Utilizamos dessa imagem pela serenidade com que nos transporta o pensamento à segurança de uma colônia espiritual. Para o poeta, o universo em suas dimensões, infinito, melhor compreendemos de olhos fechados. Após um ano de trabalho, o homem tem o corpo e a mente fortalecidos para melhor lidar com os problemas a serem resolvidos. Exercita, sobretudo, seus bons pensamentos. Mas, como espírito igual, uma vez que abandona os laços da matéria, sentirá saudades da casa terrena, ainda que esteja de retorno ao verdadeiro lar. As cartas psicografadas são um elo de amor para a estabilidade de bons pensamentos, de fé e certeza no futuro na vida espiritual. É quando atestada sua veracidade, em grande somatório de lições recebidas aos homens, transmitidas pelos espíritos, o que aplaca o sofrimento da separação pelo fenômeno da morte e ameniza a dor da saudade. Esta breve reflexão nos conduz à compreensão de que a vida nas colônias espirituais de transição, muito embora as belezas oriundas do fluxo célere dos pensamentos emitidos por notáveis gênios espirituais, arquitetos, construtores, magnetizadores da vontade divina, é inevitável a qualquer coração que ama ser passível de sentir saudades. A distância diminui quando, no exercício do amor, soubermos cultivar o dom divino da oração. Nas colônias espirituais, também há uma expectativa a cada sol nascente, fruto das inigualáveis manhãs da vida no plano espiritual, onde a zona de gravitação aproxima-os à estrela solar, ainda que o clima permaneça ameno e as noites magnificamente estreladas. Todos reconhecem a capital importância do amor-doação, o que certamente inspirou Platão, alguns séculos antes de Cristo, a idealizar a existência de um mundo onde tudo respira ordem, beleza e paz. Não haverá melancolia a quem deseja servir, tampouco tristeza a quem se prepara para reencarnar estudando, participando de caravanas de socorro. As regiões de sofrimento existem, pois, mas elas existem com uma finalidade, dentre elas a depuração moral das almas. Aos domingos, nas datas importantes como o Natal, a família, os amigos se reúnem. Os ambientes de trabalho estão ainda mais belos e adornados em flores. É o colorido de uma vivacidade ainda sem termos adequados à elucidação, à explicação na linguagem humana, mas figuremos uma paisagem beijada pela luz solar, ou um lago sereno, e o reverbero dos espectros solares mais intensos do meio-dia, e faremos uma ideia aproximada à fartura em belezas. As amizades descem das colônias em missão de socorro, instrução e resgate àqueles que permanecem jungidos ao manto de carne ou que se tornaram tutelados aprendizes da alma. A realidade da educação moral caminha em par com a educação intelectual. Não se confundem alegria e prazer do corpo, conforme ainda é um costume atávico na terra. A alimentação é leve, tudo é fluido, pois que a organização do veículo perispiritual sofre importantes modificações, tanto no que diga respeito ao processo de absorção dos princípios nutricionais, na digestão e na excreção. Não se vive à la Voltaire, 1694-1778, ou seja, com liberdades civis e religiosas que beira a trivialidade e o gozo. Existe em tudo uma ordem muito disciplinar, há um centro de orientação maior, uma governadoria, ministérios, departamentos diversos como médico, psicológico,
postos de trabalho onde as tarefas são distribuídas segundo as aptidões e a chamada vocação é retamente atendida. Todos atuam aonde naturalmente são capazes de efetuar o melhor de si. Em tudo respira a harmonia, a felicidade, e aquele que não esteja disposto ao respeito às leis divinas, ao amor e o respeito à disciplina, ao trabalho e ao repouso, quando esse se faça indispensável, e não acatar aos avisos da disciplina de conduta, poderá ser convidado a se afastar do meio social, a fim de que o pensamento de paz seja estritamente preservado, uma vez que as vibrações imperantes são elevadas. Maus hábitos, intenções vis, egoísmo, orgulho, vaidade e desmedida ambição estão na conta de uma verdadeira poluição mental, e as vibrações de amor nas cônias espirituais é qual o sustentáculo da harmonia, da beleza e do conforto moral, indispensáveis a uma estação onde a partida e a chegada das almas sejam efetuadas com grandes responsabilidades assumidas e sob um reto dever a cumprir. Na colônia de transição, uns retornaram da existência humana, e outros a ela retornarão, e outros ascenderão às colônias espirituais de elevação que estão presentes no amplo espaço universal. Nosso Senhor Jesus prossegue como modelo e guia, o reformador do mundo, nosso governador espiritual. Ainda temos algumas informações, como por exemplo, as casas, os domicílios espirituais estão distribuídos em acordo aos núcleos de trabalho em espaço geográfico conforme o número ou os membros da família. Tudo obedece à regra de simplicidade e de beleza, e a mobília é similar às impressões mais fortes de seus moradores. Como exemplo ainda, guardam a presença de portas-retratos de entes queridos que permaneceram no ingresso na carne biológica, concentrando assim seus pensamentos salutares para que não venham a falir na missão assumida. Caro amigo leitor, na psicologia das almas, poderá coexistir a felicidade em estar num campo de paz e atravessar por uma crise moral? Respondemos, por lá também se colhe o que se semeou, na diferença de que a colheita é muito mais rápida que aquela efetuada pelos homens. Não há corrupção, privilégios ou vantagens pessoais. A lei é de justiça, amor e caridade, conforme a definiu Allan Kardec no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, 1857. Ao apuro, ao cumprimento, às leis de Deus. Tudo obedece à regência da consciência cósmica e, como é vetada a passagem de espíritos obsessores, existam barreiras magnéticas à proteção, a liberdade de escolha é maior e com ela crescem as responsabilidades. E ainda nos cabe uma última pergunta: como lidam os moradores das colônias espirituais de transição com a dor moral? Resposta: eles lidam com ela trabalhando, estudando, orando e se preparando à nova reencarnação, onde irão buscar o ressarcir dos débitos na expiação, munidos da esperança de quando retornem com o máximo de esforços aplicados ao cumprimento dos deveres assumidos em uma existência terrena e possa assim ascender-se na escala espírita. A arte é de uma beleza ainda não compartilhada totalmente no meio dos homens, pois é trazida das esferas mais altas pelos emissários divinos que a absorvem da harmonia universal. Atendamos todos o eterno conselho do Cristo: amar a Deus primeiramente e em seguida ao próximo como a si mesmo. As colônias espirituais representam a nós outros, espíritos medianos em evolução, verdadeiro oásis universal, o paraíso, a morada dos deuses. Em verdade, é um lar acolhedor das almas, onde a paz e a fraternidade não é uma idealização apenas, nem uma utopia, e sim a própria e feliz realidade. Um abraço fraterno, Roberge Filho, do Amigo Espiritual.